Boa tarde, professor Alan Alves, ministro da disciplina de Legislação Penal Extravagante, Direito Penal. Sou formado, graduado em Direito pela Faculdade de Olinda, Pernambuco, pós-graduado na URCA, em Criminologia e Direito Penal. Enfim, dada a objetividade do momento, hoje vamos trazer um tema extremamente interessante e difundido nos concursos públicos, que é o princípio da insignificância ou bagatela. Trazer a questão conceituação, natureza jurídica, trazer um pouco sobre a discussão também sobre a tipicidade, que é extremamente importante que tange esse assunto, exemplificar e trazer um entendimento jurisprudencial também acerca do tema, que é interessante, para que o conhecimento fique bem completo. Vamos trazer hoje a bagatela própria. E aí, já adiantando, Roxin, ele traz a ideia de que, terminologicamente, a própria palavra ela já sugere. Bagatela relaciona-se a algo ínfimo, algo de pouca relevância, e terminologicamente, ele já traz essa ideia. E aí, Roxin aprofunda, trazendo a seara jurídica, um entendimento mais técnico acerca do tema. E é sabido que o direito penal é utilizado como última ratio, ou seja, na ineficácia, na ineficiência, ou seja, e na ultrapassagem das demais pastas do ordenamento jurídico, surge o direito penal como último freio, com relação a determinadas condutas. E aí, Roxin traz essa ideia e diz que seria contraproducente, ou seja, ao ordenamento jurídico, a aplicação deste a determinadas condutas que efetivamente não causariam uma lesão ou ameaça de lesão a um bem jurídico protegido, a um bem jurídico tutelado. A ideia principal de Roxin é essa. E aí, dentro dessa perspectiva trazida por ele, a gente surge a ideia da tipicidade, ou seja, natureza jurídica, tipicidade. E aí, a tipicidade ela nos esclarece muito acerca da ideia, ou seja, do objetivo final de que trata este princípio. E aí a tipicidade, vale salientar que a gente cumpre aqui um desdobramento, iniciar um desdobramento em duas esferas acerca da tipicidade. Tipicidade formal e tipicidade material. O que seria isso, professor? Tipicidade formal é aquele conceito clássico, ou seja, relação de perfeito amoldamento, de perfeito encaixe, perfeito moldamento entre a conduta praticada, ou seja, entre o fato praticado e o tipo penal previsto. Conceito clássico, tipicidade formal, conceito amoldamento entre a conduta praticada, fato praticado e o tipo penal previsto. Perfeito. No que tange ao princípio da insignificância ou bagatela, essa relação de adequação ela é perfeita. Existe sim essa relação de adequação entre a conduta e o tipo penal. E aí só assim a gente passa para o segundo ponto, que é justamente onde surge a quebra, ou seja, a tipicidade material. Na tipicidade material é aquela que prevê a lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado. Na insignificância ou bagatela, existe essa ausência de lesão, ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. E é aí que se quebra a tipicidade material. Ou seja, o fato se torna atípico. Mais uma vez, existe uma quebra na tipicidade material no princípio da insignificância ou bagatela pela ausência total de lesão ou perigo de lesão bem jurídico tutelado. Perfeito? E aí, a gente fala que se há essa ausência ou perigo com relação a um bem jurídico protegido, exclui-se, portanto, a tipicidade. E aí o fato se torna atípico. Vamos exemplificar isso, professor. Furto de um dente de alho. Conduta prevista no artigo 155 do Código Penal,
que traz à baila a questão do furto, só que o objeto do crime, ou seja, o objeto em questão, ele é tão ínfimo, tão de pequena monta, que o direito penal decidiu por não punir aquele fato, entendeu? Por se tratar de uma questão tão ínfima e de tão pequena monta, que seria contraproducente ao ordenamento jurídico se aplicar a determinadas situações como esta. E vale salientar também que é de entendimento jurisprudencial ele estabelecer determinadas balizas para que a coisa não fique tão subjetiva, o assunto não fique tão subjetivo e sejam estabelecidos pilares e parâmetros, principalmente parâmetros, para que o magistrado, na fase jurisdicional, que é onde é aplicado, e posteriormente a gente vai trazer a discussão que é tratada se a autoridade policial ela teria a atribuição de aplicação desse princípio, que é uma discussão recorrente, e com a bagatela imprópria e seus desdobramentos, a gente vai trazer essas questões posteriormente. Então, o entendimento jurisprudencial é que a base fixada para a aplicação do princípio da insignificância ou bagatela seria de 10%, do salário mínimo. E aí, então, seria um norte, o magistrado ele partiria, então, desse ponto, em que seria estabelecido determinados pontos de vista e aplicação técnica dele mesmo, partindo desse pressuposto. Bastante interessante. Então, o princípio da bagatela, ele se aplica a essas situações como uma questão principal de bom senso por parte do legislador, né, por parte, principalmente na aplicação, né, pelo magistrado para determinadas condutas. Então, posteriormente, a gente vai trazer a baila, vai trazer a questão, o princípio da bagatela imprópria, que traz coisas também bem interessantes e com um conhecimento bem aprofundado acerca do Instituto.